Palhetas. Distribuição Sinapse. O sabor do imóvel. A Arraia. Jean-Siméon Chardin. Museu do Louvre, Paris. Um entablamento de pedras em torno de um nicho na parede. Um vaso de argila coberto de verniz verde escuro. Uma escumadeira. Um caldeirão de cobre com alças de ferro fundido. Uma panela de cobre vermelho com cabo de ferro. Uma garrafa de vidro opaco cheia de vinho. Uma faca com cabo de chifre preso por 4 cravos. Uma toalha em tom verde claro. 2 peixes de água doce. Ostras abertas. Um prato de cerâmica envernizado. Pequenos alhos porós. Uma caixa para condimentos de madeira torneada. Um almofariz, utensílio de madeira cujo pilão servia para socar o sal grosso. Um gato de rua de focinho malhado. Uma arraia pendurada num gancho. Seu ventre está aberto. As vísceras foram retiradas. É uma fêmea. O saco com o ovo foi mantido. O rabo curvado aparece acima da panela. Não se conhece a formação artística de Chardin. Ele entra nessa carreira de forma estrondosa em 1728, aos 28 anos. Encorajado pelos elogios de vários artistas, Chardin decidiu se apresentar à Academia Real, mas desejando conhecer as opiniões de seus principais integrantes, ele lançou mão de um pequeno estratagema. Colocou seus quadros como se por acaso na primeira sala e posicionou-se na sala seguinte. O Sr. de Largillière, excelente pintor, um dos melhores coloristas e dos mais sábios teóricos sobre os efeitos da luz, chega à primeira sala. Impressionado com os quadros, ele os analisa antes de seguir para outra sala, onde estava o candidato. Ao entrar, disse ele: "Você tem ótimos quadros, com certeza são de algum bom pintor flamengo. E a escola de Flandres é uma excelente escola para a cor. Bem, mas agora eu gostaria de ver as suas obras." "Mas o senhor acaba de vê-las." "O quê? São seus quadros?" "Sim, senhor." "Oh, apresente-se, meu amigo, apresente-se." Assim, o Sr. Chardin foi aprovado com aplausos gerais. Entre os seus primeiros quadros apresentados figuram o buffet e a arraia. Como era costume na época, Chardin os oferece à Academia Real. Os quadros permaneceram na coleção da Academia e estavam entre os primeiros a figurar na fundação no Museu do Louvre em 1793. O gênero que hoje chamamos de natureza morta já existia na antiguidade. Nas sepulturas egípcias, pinturas mostram as oferendas rituais feitas aos mortos. Os pintores gregos ou romanos costumavam representar conjuntos de objetos decorativos. Os pintores da Renascença colocam em suas cenas históricas ou religiosas objetos que assumem grande importância simbólica. Os holandeses chamam esse gênero de stilleven, natureza imóvel. Frutas, flores, refeições servidas, ourivezarias, cristais refletem a atenção dada ao acúmulo de riquezas. Às vezes, essas composições adquirem um sentido moral. A prata ou o ouro traduzem a futilidade das riquezas. A ampulheta e todo tipo de relógios, a brevidade da vida. As bolhas ou o cristal, a sua fragilidade.
Cubismo e Caravaggio, num outro universo pictórico, uma simples cesta de frutas torna-se a evocação da beleza esmaecida e da corrupção. A pintura torna-se meditação para Philippe de Champaigne e Lubin Bogin. No início do século XVIII, na França, a pintura das coisas mortas e sem movimento não é das mais apreciadas. Quando Chardin entra para a academia, ele é recebido na categoria mais baixa. Só muito mais tarde, em 1756, a palavra natureza morta surgiria em francês. Se eu encaminhasse meu filho à pintura, este é o quadro que eu compraria. Eu diria a ele: copie isto para mim. Copie mais uma vez. Mas talvez a natureza não seja mais difícil de copiar. É que esse vaso de porcelana é de porcelana. É que essas azeitonas estão realmente separadas de quem as vê pelo líquido em que estão mergulhadas. É que basta apanhar esses biscoitos e comê-los, essa laranja e espremê-la, esse copo de vinho e bebê-lo, essas frutas e descascá-las, esse patê e passar a faca. Neste quadro vê-se a harmonia das cores e dos reflexos. Oh, Chardin, não é o branco, o vermelho ou o preto que você mistura na paleta. É a própria substância dos objetos. É o ar e a luz que você apanha com a ponta do pincel e coloca na tela. Depois que meu filho tivesse copiado e recopiado essa parte, eu lhe mostraria do mesmo mestre a arraia sem as vísceras. O objeto é repugnante, mas é a própria carne do peixe, é a sua pele, é o seu sangue. Seu aspecto verdadeiro não teria melhor efeito. Sr. Pierre, olhe bem para isso quando for para a academia e aprenda, se puder, o segredo de salvar pelo talento a aversão a certas naturezas. Não se conhece essa magia. São camadas espessas de cores aplicadas umas sobre as outras, cujo efeito transpira de baixo para cima. Outras vezes, dir-se-ia que foi um vapor soprado sobre a tela, e outras ainda que aí se jogou uma leve espuma. Aproximem-se. Tudo se mistura, se reduz e desaparece. Afastem-se. Tudo se cria e se reproduz. Diderot sente-se fascinado pelo pote de azeitonas e pela arraia, o que o leva a questionar-se sobre a essência do realismo. Durante muito tempo será um dos quadros diante do qual mais visitantes se deterão no Louvre. Durante a primeira parte de sua carreira, Chardin dedicou-se às naturezas mortas, ao essencial do conjunto de objetos domésticos e, algumas vezes, aos animais. Cesta de uvas. Lebre morta. Cardápio magro. Cardápio gordo. A partir de 1733, Chardin, talvez descontente por se ver limitado às naturezas mortas, começa a pintar cenas do cotidiano. Mulher fechando uma carta. O castelo de cartas. Garota com peteca e raquete. O jovem desenhista. Ensinando a orar. É claro que, simultaneamente, ele continua produzindo naturezas mortas. Caldeirão de cobre. Sala de fumar. Caldeirão, escumadeira e cântaro. As naturezas mortas do fim são bem mais suaves e despojadas. Os animais mortos desaparecem. Melão aberto. Cesta de ameixas. Brioche.
Copo de prata. Bandeja de pêssegos com nozes, faca e copo de vinho pela metade. Chardin pintava sempre a partir de um modelo. Como Vermeer, ele utilizava os utensílios encontrados em casa. Assim, todos os utensílios de cozinha de A Arraia serão vistos depois em outros quadros. A escumadeira, o caldeirão de cobre, o almofariz, a caixa de condimentos, o vaso de argila verde aparece em vários quadros, depois desaparece em definitivo, provavelmente quebrado um dia. Outros objetos também irão aparecer em várias telas. A talha de cobre é tema principal de uma natureza morta. Depois, acessório de uma cena cotidiana. Ou ainda relegada a segundo plano em outra cena. O copo de prata, parte do inventário de bens de Chardin, está presente em sua pintura desde o início de sua carreira. Ele é roubado em março de 1759 do apartamento que o pintor ocupa no Louvre, por um certo François Renaud. O empregado encontra a porta do apartamento aberta, rouba o objeto e corre para a Pont Neuf, onde o vende para uma florista. Depois de recuperado, o copo será visto em todos os últimos quadros de Chardin. Dos pintores holandeses, Chardin herda o dom apurado da encenação. Mas ele utiliza objetos os mais comuns e os reúne a despeito da lógica culinária ou mobiliária, talvez apenas por suas qualidades formais. Antes de trabalhar com o pincel, Chardin passa um bom tempo pondo em cena os objetos que ele decidiu combinar. Os autores de naturezas mortas das gerações anteriores davam profundidade aos quadros adotando uma visão de mergulho. Chardin delimita a sua composição, localizando-a numa espécie de nicho na parede. E se coloca muito abaixo, pouco acima da superfície onde estão colocados os objetos. Assim, os objetos são vistos quase que de perfil, e a profundidade é bastante reduzida. Esse dispositivo evoca uma cena de teatro e os objetos são colocados nesse quadro como seriam situados os personagens em uma cena dramática. Os pintores que pincelam grandes cenas heróicas são reconhecidos pelos gestos, pelos rostos, pelos cortinados, pelos acessórios, como Poussin e Rubens. Aquele que põe em cena objetos que ele precisa imitar da melhor forma possível corre o risco de ser condenado ao anonimato. Mas um quadro de Chardin é logo identificável. Diderot, atônito, não consegue analisar o estilo do pintor. É uma energia de cores incrível, uma harmonia geral, um efeito picante verdadeiro, belas massas, uma desesperadora magia do fazer, um saboroso prato de um cardápio variado. Diante de um Chardin, para-se como por instinto, como um viajante cansado que se senta, quase sem se dar conta, num lugar onde ele encontra vegetação, silêncio, sombra, água e frescor. O entablamento marca profundamente a horizontal. Essa horizontal é repetida pela junção das pedras da parede. Um pequeno deslocamento na linha das pedras e uma zona de sombra acentuam a profundidade. Nesse quadrado, os objetos estão dispostos de modo regular. Várias formas cheias, verticais e várias oblíquas.
A arraia ocupa exatamente o meio do quadro. Ela desenha um triângulo cujo topo se situa na mediana. Essa forma triangular é retomada com frequência por Chardin, de forma bem dramática nas patas da lebre morta, ou de modo mais suave na forma da cesta de ameixas. Outra presença constante é o oblíquo, que corta as horizontais e as verticais. A faca oblíqua saliente é um artifício herdado da natureza morta holandesa e daria uma impressão de relevo. É também o objeto representado com mais frequência por Chardin. Mesmo que Chardin deixe um vazio ao redor da arraia, a composição parece bem cheia. Depois, o pintor utilizará cada vez mais o vazio até o completo despojamento. Essa geometrização progressiva do espaço seduzirá mais tarde Cézanne e os pintores cubistas. As formas redondas, fechadas e bem delimitadas da cena deveriam fornecer uma impressão de ordem e serenidade. No entanto, há 3 zonas desordenadas. A toalha torta e amassada que envolve a panela e a faca. As ostras que o gato em movimento derruba. O rasgo no flanco do animal que introduz no centro do quadro a maior perturbação formal e cromática. Sobre uma tela de granulação média, Chardin aplicava um forte preparo à base de cola e de uma mistura de branco de chumbo e de castanho avermelhado. Ele pintava primeiro as partes escuras, a seguir as semi-escuras e, finalmente, as cores vivas. Iniciava-se, então, um longo trabalho de combinação. O pintor procurava harmonia entre as diversas partes, fundindo pouco a pouco as cores. Levava também em consideração os reflexos recíprocos das diversas cores. A pincelada é espessa, muito trabalhada. Os contemporâneos a qualificavam de raboteuse, isto é, áspera, grossa. Diderot percebe que o vigor da pincelada impõe uma visão de distância. O fazer de Chardin é especial. Ele tem a ver com algo que de perto não se sabe o que é. E à medida em que se afasta, o objeto se cria e acaba sendo o da natureza. Por vezes também ele agrada tanto de perto quanto de longe. A gama cromática de arraia parece a princípio restrita, com predomínio do castanho ocre. Analisando os detalhes, porém, descobre-se que pelo jogo das fusões, vários tons contribuem para os efeitos coloridos. Verde para os alhos porós ou vaso. Castanho para o prato, o almofariz e a caixa de condimentos. Cinza azulado para a lâmina da faca e certas sombras. Ocre amarelo para as partes finas da arraia ou a rolha de cortiça. A toalha, a pele do gato e a pele da arraia formam manchas mais claras que contrastam sobre os fundos escuros. O branco da arraia é mesclado de cinza e trabalhado sobre uma camada cinza esverdeado e ocre, de forma a dar o aspecto nacarado tão característico da pele do ventre do peixe. A cor de carne sangrenta se destaca no centro da cavidade visceral. Ecos discretos dessa grande ferida vermelha, uma mancha de sangue sobre a barbatana e marcas sobre o cabo da faca. O mesmo vermelhão, com uma transparência cada vez menor dos reflexos, é utilizado para a garrafa de vinho, para o cobre da panela
e para a cor quente da parede do fundo. A encenação de um quadro como A Arraia não é suficiente para explicar a atração do espectador. À primeira vista, Chardin reúne os elementos de uma refeição. O animal representado é uma arraia, identificada por seu nariz menos pontudo que as outras espécies de arraias e por suas escamas em forma de cachos. O quadro evoca, pois, a cozinha, um lugar onde se elaboram divisões fundamentais entre o cru e o cozido, o sólido e o líquido, o salgado e o doce, o gordo e o magro, o animal e o vegetal, o peixe e a caça. A imagem marca bem uma forma de separação, distinguindo o vivo à esquerda, o inanimado à direita. O que se come e se bebe no centro e o que serve para cozinhar ou para comer dos lados. E entre o que se come cru, as ostras, e o que se come cozido, os peixes. Nos países católicos não se comia carne às sextas-feiras, somente peixe. E o espetáculo proposto é o de uma refeição que acontece no dia da morte de Cristo. É também na cozinha que certas transgressões são permitidas. Para preparar as iguarias, é preciso antes fazer com que os alimentos passem do estado de objetos repugnantes ao de alimento comestível. Descascar os legumes sujos de terra, matar e sangrar as aves, esfolar a caça, retirar as entranhas e as escamas, são atividades sujas que conservam uma parte de selvageria e fazem da cozinha um local quase que sagrado. Enfim, sendo um lugar reservado às mulheres, a cozinha atrai as crianças. Assim, encontra-se em Chardin, pintor da infância e da adolescência, um resto do olhar ingênuo que atribui aos instrumentos insólitos da cozinha personalidades familiares ou patibulares. Os utensílios se reúnem num círculo respeitoso em torno da imponente talha de cobre. Ou parecem brigar pelos restos de comida, ou ainda se pavoneiam cobertos de reflexos. A preocupante faca não representa apenas uma ilusão pictórica. Presente em quase todos os quadros, ela lembra seu maléfico poder. É ela que corta, trincha, esfola e pode matar. Impressionado como Diderot pelo vigor sugestivo da arraia, um outro escritor, Marcel Proust, interpreta a personalização dos objetos. Venham agora até a cozinha, cujo acesso está bem guardado pela tribo de vasos de todos os tamanhos, servidores eficientes e fiéis, raça laboriosa e bela. Sobre a mesa, as facas ativas, que atingem direto o alvo, descansam num ócio ameaçador e inofensivo. Porém, acima de vocês há um monstro estranho, fresco como o mar onde ele ondulava. Uma arraia suspensa, cuja visão mescla ao desejo de gulodice o charme curioso da calmaria ou das tempestades do mar, do qual ela foi formidável testemunha. Fez-se passar por uma lembrança do Jardim das Plantas, através de um sabor de restaurante. Ela está aberta e pode-se admirar a beleza de sua arquitetura delicada e vasta, tingida de sangue vermelho, de nervos azuis e músculos brancos, como a nave de uma catedral policromática. Ao lado, no abandono da morte, os peixes estão retorcidos em uma curva tensa e desesperada, com os olhos saltados de barriga para baixo. E ainda um gato, superpondo a este aquário a vida obscura de suas formas mais sábias e mais conscientes, com o brilho de seus olhos sobre a arraia, maneja com uma pressa lenta o veludo de suas patas sobre as ostras erguidas, revelando ao mesmo tempo a prudência de seu caráter, a cobiça de seu paladar e a temeridade de sua ação. O olho que gosta de brincar com os outros sentidos e de reconstituir com o auxílio de algumas cores mais do que todo um passado, todo um futuro,
já sente o frescor das ostras que vão molhar as patas do gato. E já se pode ouvir, quando esse amontoado precário de nácares frágeis sucumbir sob o peso do gato, o pequeno grito de sua rachadura e o trovão de sua queda. O gato é o único ser vivo do quadro. Ele é uma ameaça. Todos sabem que ele gosta de peixe, cru ou cozido, e provavelmente também das ostras. Animal familiar, amado por Chardin, ele também é, de certa forma, feiticeiro. Ele enxerga à noite e compactua com o diabo. Ele desfaz a bela ordenação dos objetos feita pelo pintor. É um jovem gato desobediente e bagunceiro. Ele faz literalmente a maior bagunça. A arraia é um animal que dá medo. Suas nadadeiras parecem asas. Ela parece voar embaixo da água. No imaginário da antiguidade, ela está entre os monstros marinhos mais assustadores. Alguns hábeis artesãos utilizavam as asas, o rabo, o esqueleto e a pele seca de algumas arraias para fabricar múmias de sereias e outros seres mitológicos, com os quais enfeitavam certos gabinetes. Ao lado desses monstros figurava a verdadeira arraia embalsamada. Até mesmo na enciclopédia de Diderot e de Alembert, contemporâneos de Chardin, a arraia permanece um ser fantástico. Antes de Chardin, outros pintores haviam figurado o peixe. O próprio Chardin retomaria o tema várias vezes, colocando, porém, o animal de perfil. Isto porque, vista pela face ventral, a arraia apresenta um rosto com boca e narinas que parece fazer uma careta. Suspensa por um gancho no centro do quadro e mostrando a sua face mimética, a arraia atrai o olhar do espectador, que não pode deixar de identificar o animal com uma espécie de personagem humano. Esse dispositivo, que também lembra o boi de Rembrandt, evoca os esfolados das aulas de anatomia ou as cenas de martírio e crucificação. A faca, cuja lâmina ensanguentada está escondida sob as pregas da toalha, que talvez tenha servido para retirar as vísceras do animal, aponta para o centro, como um instrumento de tortura ou como a lança que perfura o corpo de Cristo. O homem precisa comer para sobreviver. Assim, os gestos ignóbeis necessários à preparação do alimento imitam a cada dia, na intimidade das cozinhas, cenas de assassinato e de sacrifício muito mais terríveis. É essa dimensão selvagem, mas escondida da sociedade, que põe involuntariamente em cena a arraia. Em meio a essa reunião de objetos, o peixe aberto e ensanguentado traz para o quadro a violência de uma cena histórica. Versão brasileira Audio News.